explicando todos os psicopatas e assassinos. O Night Stalker. Até junho de 1984, uma série de assassinatos foram cometidos na Califórnia, com o criminoso invadindo casas e matando suas vítimas. Ele agia de forma brutal, atacando suas vítimas com espancamentos e agressões e muitas vezes realizando rituais satânicos antes de matá-las. A polícia lidava com um lunático que caçava suas vítimas todas as noites. O criminoso era conhecido por deixar símbolos satânicos nas cenas dos crimes, o que levou ao seu apelido de Night Stalker. Seus crimes envolviam não apenas assassinatos, mas também violência extrema e sadismo, mostrando uma aparente falta de arrependimento ou empatia. Em alguns casos, as vítimas foram submetidas a tortura prolongada, o assassino parecia ter prazer na tortura e a caçada do Night Stalker se tornou uma das maiores buscas por um criminoso na história da Califórnia. Com mais de 200 detetives envolvidos, em agosto de 1985, o assassino foi reconhecido e agredido por um grupo de moradores no leste de Los Angeles antes de ser preso. Durante seu julgamento, Ricardo Ramirez, o Night Stalker, se apropriou de uma imagem de criminoso, frequentemente exibindo um pentagrama para as câmeras e provocando as famílias das vítimas. O caso ganhou mais atenção quando uma das juradas, chamada Phyllis, faleceu inesperadamente durante o julgamento de Ramirez em 1989. Ela foi encontrada morta em seu apartamento e sua morte foi atribuída a uma combinação letal de álcool e medicamentos prescritos, incluindo Valium e analgésicos. A morte de Phyllis ocorreu durante a fase de pena do julgamento, o que levou algumas pessoas a pensarem que Ramirez poderia ter causado sua morte. No final, ele foi condenado por 3 assassinatos, 5 tentativas de assassinatos, 11 roubos e 14 assaltos. Assassino do Zodíaco. O assassino do Zodíaco era um criminoso cuja motivação não parecia ser apenas o ato de matar, mas sim a atenção da mídia que esses atos lhe proporcionavam. Para ele, tudo era um jogo de me pegue se conseguires. Ele parecia encontrar prazer na dinâmica entre ele e a polícia e gostava do medo que isso gerava. Ele enviava cartas minuciosamente detalhadas tanto para a polícia quanto para a mídia, contendo informações sobre os crimes que só a verdadeira pessoa por detrás daqueles assassinatos poderia conhecer. Além disso, ele zombava das autoridades ao enviar cartas com códigos secretos, sugerindo que, se fossem decifrados, revelariam sua identidade. Os crimes dos Zodíacos começaram com um tiroteio que vitimou 2 adolescentes em Benícia em dezembro de 1968. No ano seguinte, ele fez várias outras vítimas, provocando as autoridades com suas mensagens. O assassino do Zodíaco escolhia casais jovens em locais isolados e planejava meticulosamente suas ações para garantir a máxima atenção da mídia e atrair a polícia. Apesar de uma investigação exaustiva e de centenas de suspeitos potenciais, foram encontradas apenas evidências de DNA, porém sem que o criminoso fosse identificado. Ele alegava ter matado até 37 pessoas, embora as autoridades só pudessem confirmar a ligação dele com 5 assassinatos. Ted Bundy. Ted Bundy parecia ser um homem charmoso e carismático, característica que ele usava para ganhar a confiança de suas vítimas. Bundy era um orador habilidoso e aparentava ser legal, o que fazia com que as pessoas confiassem nele. Esse comportamento era uma estratégia para facilitar a seleção de suas vítimas. Por quase 4 anos, ele cometeu mais de 30 assassinatos sem levantar suspeitas, devido à sua fachada amigável. Entre 1974 e 1978, Bundy realizou uma série de assassinatos em vários estados, tendo como alvos principais mulheres e meninas jovens. Ele atraía suas vítimas muitas vezes fingindo ser uma figura de autoridade ou simulando estar em apuros, como ferimento aparente, utilizando muletas ou tipoia. Isso o fazia parecer menos ameaçador e proporcionava uma oportunidade para colocá-las perto de seu veículo, onde brutalmente as matava. Os métodos de Bundy eram especialmente horríveis. Ele frequentemente revisitava as cenas do crime para praticar necrofilia. Ele decapitou pelo menos 12 de suas vítimas, mantendo suas cabeças como lembranças. Embora seus assassinatos fossem quase irregulares, Bundy conseguiu escapar da captura por anos devido à sua habilidade de se misturar com a sociedade. Ele parecia ser uma pessoa normal, com um relacionamento e emprego estável. Durante seu julgamento na Flórida, Bundy atuou como seu próprio advogado, tentando se retratar como uma vítima da pornografia e uma vida familiar disfuncional. Contudo, as evidências contra ele eram esmagadoras, resultando em sua condenação e sentença de morte. O palhaço assassino Johnny Wayne Gacy.
John Wayne Gacy, conhecido como o Palhaço, era uma figura que se apresentava em eventos comunitários e instituições de caridade, que viria a ser um notório assassino em massa responsável pela morte de 33 jovens em sua casa, localizada no município de Norwood Park Township, no estado de Illinois, entre 1972 e 1978. Gacy atraiu pelo menos 33 jovens e meninos para sua residência, oferecendo emprego através de anúncios públicos. Uma vez dentro de sua casa, ele os matava, geralmente estrangulando-os ou sufocando-os até a morte. Sua série de assassinatos terminou em 1978, quando a polícia encontrou um grande número de restos mortais enterrados na área ao redor de sua casa. A investigação revelou que ele mantinha diários detalhados de seus crimes. Para Gacy, tudo isso era um jogo que lhe proporcionava grande satisfação. Em 1980, ele foi condenado por 33 acusações de assassinato e sentenciado à morte. No entanto, mesmo com a aproximação do fim da sua vida, suas últimas palavras foram: "Beije meu c***". Jack o Estripador. Embora Jack o Estripador tenha sido responsável por 5 assassinatos, o número de mortes por si só não é tão elevado quanto ao de outros assassinos em série. No entanto, ele se destacou por conseguir escapar da captura. Seus crimes ocorreram no empobrecido distrito de Whitechapel, em Londres, em 1988, onde suas vítimas eram principalmente prostitutas que ele possivelmente pagava para seus serviços, sem que soubessem que estavam sendo preparadas para morrer. Naquela época, as notícias eram vinculadas principalmente através de jornais e rumores, tornando a situação ainda mais aterrorizante. Os jornais relatavam que o estripador removia os órgãos inteiros da vítima, mantendo o corpo cuidadosamente intactos. A educação sobre a anatomia humana era restrita aos mais ricos, o que fazia com que o público acreditasse que o assassino não era apenas perigoso, mas também brilhante e possivelmente muito rico. Em 1888, após o descobrimento do primeiro corpo, mais cadáveres foram encontrados, alimentando o pânico generalizado. Rumores circulavam sugerindo que ele poderia ser um vampiro ou um espírito vingativo matando imorais. A maioria das vítimas eram prostitutas pobres, que foram forçadas a essa vida para sobreviver, e a polícia da época não as protegia e quase não dava a mínima para isso. Apesar das investigações intensivas e de vários suspeitos ao longo dos anos, a identidade de Jack o Estripador continua sendo um dos maiores mistérios até aos dias de hoje. Eddie Gein. Eddie Gein viveu uma vida isolada e severa com a sua mãe na fazenda de família em Plainfield, em Wisconsin. Após a morte da sua mãe em 1945, seu estado mental já frágil deteriorou-se ainda mais, levando-o a um caminho sombrio de necrofilia, roubo de túmulos e finalmente assassinato. Em 1957, quando as autoridades locais investigaram o desaparecimento de uma mulher, sua propriedade revelou-se uma das cenas de crime mais horríveis da história. Gein havia feito utensílios domésticos e roupas com a pele humana e partes do corpo humano, incluindo crânios usados como suporte para lâmpadas e pele humana como estofamento de móveis. A investigação posterior revelou que Gein havia enxumado vários corpos de cemitérios locais, coletando partes de corpos humanos e preservando-as em uma obsessão bizarra pela sua falecida mãe. Sua obsessão o levou a matar 2 mulheres, cujos corpos foram encontrados mutilados e desmembrados em sua propriedade. Eventualmente, Gein foi diagnosticado com esquizofrenia paranoica e considerado legalmente insano, mas seus crimes ainda eram tão perturbadores que inspiraram filmes de terror como Psicose e o Massacre da Serra Elétrica. O Estripador de Rostov. Devido em parte à falta de competência dos investigadores e à ausência de técnicas forenses modernas na época, o Estripador de Rostov assassinou pelo menos 53 mulheres e crianças nas cidades rússias de Rostov, Sakti e Novocherkassk entre 1973 e 1990. Suas vítimas tinham idades entre 7 e 36 anos e ele frequentemente se envolvia em necrofilia e canibalismo após os assassinatos. Andrei Chikatilo atraía pessoas vulneráveis, aproveitando-se de sua confiança ao desespero. Ele abordava suas vítimas em locais públicos, como estações de ônibus ou trens, mercados e parques, oferecendo dinheiro, comida ou ajuda.
Ele se apresentava como uma pessoa amigável e prestativa para ganhar a confiança das vítimas antes de levá-las para locais isolados onde cometia seus crimes sem ser interrompido. Chikatilo também prometia ajuda financeira ou assistência para mulheres em dificuldades, já que a União Soviética nos anos 1980 enfrentava uma situação difícil e as vítimas estavam desesperadas. Ele submetia as vítimas a atos de violência, incluindo mordê-las em partes do corpo, como a língua e várias outras partes do corpo humano. Apesar de várias investigações das autoridades soviéticas, Chikatilo permaneceu foragido por mais de uma década. Sua onda de assassinatos só terminou em 1990, quando foi preso após uma verificação de documentos revelar sua conexão com os crimes. Durante seu julgamento, Chikatilo confessou os assassinatos e descreveu em detalhes perturbadores o prazer que sentia ao cometer violência e mutilação. Ele foi condenado por 52 assassinatos e sentenciado à morte por um pelotão de fuzilamento em 1994. Charles Manson. Charles Manson era essencialmente um líder de um culto que formou uma comunidade conhecida como a família Manson. Isso no final dos anos 1960, atraindo um grupo dedicado de seguidores, principalmente mulheres jovens. Com sua personalidade carismática e ideologia perturbadora, ele pregava uma filosofia sombria que envolvia criar uma guerra racial, que ele chamou de Helter Skelter, planejando cometer assassinatos de celebridades e culpar gangues negras específicas. Em agosto de 1969, sob as ordens de Manson, membros de seu culto assassinaram a atriz grávida Sharon Tate e outras 4 pessoas em sua casa em Los Angeles. Na noite seguinte, mataram o casal Leno e Rosemary LaBianca em sua residência, deixando mensagens escritas com sangue em ambas as cenas do crime, com a frase "morte aos porcos", para fazer parecer que os crimes foram cometidos por gangues. Manson não participou fisicamente de nenhum dos assassinatos, mas manipulou seus seguidores para realizar os crimes em seu nome. Manson foi condenado por conspiração para cometer assassinato e recebeu a pena de morte, que mais tarde foi comutada para prisão perpétua. E por último, temos o mais famoso da lista, o canibal de Milwaukee, Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer, conhecido por necrofilia, canibalismo e a preservação permanente de parte do corpo de suas vítimas, quase escapou da justiça se não fosse por uma vítima que conseguiu escapar. Dahmer geralmente atraía homens, principalmente jovens afro-americanos e meninos, para seu apartamento, onde ele colocava drogas em suas bebidas e depois fazia o que desejasse com eles. Após matar suas vítimas, ele desmembrava os corpos e mantinha várias partes, como crânios, mãos e genitais com ele, chegando até a comer algumas dessas partes. Dahmer também realizava experimentos em suas vítimas, tentando transformá-las em zumbis com o uso de furadeiras e produtos químicos nocivos. Ele foi condenado por matar 15 homens e meninos, embora tenha confessado assassinatos adicionais. É possível que o número real de vítimas seja ainda maior, já que uma das vítimas, um adolescente de Los Angeles, conseguiu escapar apesar de Dahmer ter feito um buraco em sua cabeça, e após isso a polícia foi acionada à casa de Dahmer, mas ele não foi preso após alegar que o jovem era seu namorado e que estava bêbado. Dahmer foi finalmente capturado em 1991 e condenado à prisão perpétua, morrendo mais tarde quando um preso o espancou até a morte. Inscreva-se no canal para mais vídeos como este.